de iniciarmos, eu lerei um texto que seria o Salmo de número 78, do verso 1 ao verso 8, quando a palavra do Senhor nos diz assim, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua voz os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós hoje ouviremos e começaremos a entender um pouco sobre aquilo que os nossos pais no passado fizeram, e isso nós tiramos grande proveito em nossos dias ainda, daquilo que nossos pais, poderíamos chamar nossos pais na fé, os puritanos puderam produzir há anos. E hoje nós então começaremos primeiramente pensando acerca dos antecedentes à produção dos padrões de Westminster. E vamos já começar aqui do ano de 1534, falando acerca de um rei chamado Henrique VIII, rei da Inglaterra. Esse homem, ele foi importante na história dos padrões de Westminster e nós saberemos por quê. Tanto ele como outros, Esses que antecederam, nós devemos olhar para a vida deles, até mesmo daqueles que de alguma forma foram opositores dos puritanos nos seus dias, como homens que de alguma forma produziram ou contribuíram com a formação dos puritanos, bem como com a produção dos padrões de Westminster. E aqui então o rei Henrique VIII, ele foi um homem que, em razão de algumas questões relacionadas à sua vida particular, ele vai acabar rompendo com a Igreja de Roma e ele vai estabelecer a igreja chamada Igreja da Inglaterra ou a Igreja Anglicana. Estamos pensando aqui, como falei, em 1534. O rei Henrique VIII, ele moveu, na providência de Deus, a Igreja Católica Inglesa na direção, então, da Reforma Protestante. Ele foi alguém que passou a fazer esse tipo de caminho. E é interessante que ele não fez isso necessariamente por razões teológicas. Ele não foi movido inicialmente por um estudo teológico, debruçado, então, na Escritura para fazer o que fez. Não. Ele fez isso e o que o fez romper com Roma foi por causa de um desejo dele de se divorciar da sua primeira mulher, chamada Catarina de Aragão. Então ele tinha um desejo então de se divorciar dela e tinha um desejo então de se casar com uma mulher chamada Ana Bolena, mas naqueles dias o Papa ele se opõe a esse desejo deste homem e não aprova que ele se separasse então da sua primeira esposa chamada Catarina de Aragão. Isso então fez com que este homem ele ficasse grandemente insatisfeito com aquilo e ele acabou então se voltando contra Roma. Então ele faz uma separação de Roma e ele então começa a guiar aquilo que nós conhecemos como Igreja Anglicana. E ele então vai se declarar naqueles dias como até mesmo cabeça da igreja. Ele era o cabeça da igreja naqueles dias. E essa era uma ideia totalmente estranha, Resquícios ainda aqui, até mesmo daquilo que era promovido pelo papado, ou pelos papistas na igreja católica romana. Mas ele, ainda que tenha sido um homem que acabou envolvendo-se com o protestantismo por razões erradas, ele ainda assim foi alguém que começou ali na providência de Deus, contribuir com aquilo que nós veremos mais à frente. Nesse período, então, a reforma inglesa ela estava começando, dando ali os seus primeiros passos. O que acontece, então, é que este homem, ele morre e alguém assume o seu trono. E quem vai assumir é um homem chamado Eduardo, o rei Eduardo VI.
em 1547. Ele assume o trono do seu pai posteriormente e ele passa a ser um jovem que fora criado, agora não sendo orientado por visões papistas ou pela Igreja Romana, mas ele foi orientado e instruído por protestantes. Esta foi a formação deste homem chamado Eduardo VI. E ele foi alguém que também começou a reformar a Igreja inglesa. E naqueles dias, enquanto ele reinava, a Igreja chegou a adotar aquilo que nós conhecemos como 42 artigos, que posteriormente passa a ser conhecido como os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Primeiramente eram 42 artigos, foram reformulados e então passou a 39 artigos. Contudo, este rei, criado sob os cuidados da fé protestante, ele também morreu. Na providência de Deus, ele morreu de tuberculose. E então, o que acontece? O Senhor, então, Deus que guia a história, até mesmo guiando quando nós vemos coisas ruins acontecendo, foi um Deus que, em sua providência, fez com que uma mulher subisse ao trono. E quem foi esta mulher? O nome dessa mulher é Maria Tutor, chamada e conhecida como Maria a Sanguinária. Ela assume o reinado. E ela assume o reinado, então, ali em 1553. E ela decidiu, então, fazer da igreja inglesa, que estava sendo reformada, uma igreja papista novamente. Ela se casou com um homem, inclusive, chamado Filipe II da Espanha, filho do imperador do Império Romano. E então estava querendo conduzir agora a igreja a, mais uma vez, começar a voltar para trás e não avançar com a sua reforma. No período, então, em que ela estava conduzindo tudo aquilo, houve, então, uma perseguição ferrenha, terrível aos protestantes. E essa perseguição, envolvendo morte, prisão e tantas coisas, fez com que muitos daqueles protestantes daqueles dias fugissem para outros continentes, continentes como Zurique, Genebra e outros lugares. Falei inicialmente que a providência de Deus está em tudo, né? E disse até mesmo que o Senhor, em sua providência, conduz até mesmo aqueles que se opuseram à igreja a algo bom, porque enquanto eles estavam perseguindo eles e eles fugiram para outros lugares, como por exemplo, fugindo para Genebra, lá muitos deles puderam ser formados, aperfeiçoados para posteriormente retornar para as suas regiões e de alguma forma contribuir com uma fé sólida, com uma fé sustentada e promovida ali nos dias de Calvino em Genebra. Então, estes homens acabam fugindo e muitos em razão da perseguição. Posterior a ela, essa mulher, graças à providência de Deus também, ela morre e alguém assume o trono depois dela. E então, em 1558, a rainha Elizabeth I assume o trono. Elizabeth, ela substituiu a Maria Sanguinária. E ela foi também, semelhantemente a Eduardo, ensinada nos caminhos protestantes. E todos, então, sob o seu governo, todos aqueles que tinham fugido para outros continentes, voltaram para a Inglaterra nesse período. Ela colocou, então, sob o seu governo, homens protestantes moderados na liderança da igreja naquele momento. Mas a hierarquia papista romana estava ainda sendo utilizada naquele momento. E ainda, então, não existia uma reforma real. Não é? Ainda existia muita confusão, muita mistura. E o que acontece é que depois de 1559, um ano depois de que ela assume o trono, ela faz o parlamento inglês estabelecer duas leis. A lei do ato de supremacia e um ato de uniformidade. O que seria então esse ato de supremacia? O ato de supremacia proposto por ela naqueles dias ao parlamento, ato de supremacia era algo que dizia que o rei e ou a rainha eram cabeça da igreja. Então essa era a ideia, né? Não, eles são cabeça da igreja. Então ela seria cabeça da igreja de Cristo ali naqueles dias. E também, além do ato de supremacia, existia um segundo ato chamado ato de uniformidade. Querendo trazer uniformidade à fé. E subjugando ou colocando outros abaixo, então, dessa uniformidade. Que envolvia basicamente três coisas. O uso do livro de oração comum, exigia também roupas litúrgicas
e exigia também o compromisso com os 39 artigos, que foram aprovados em 1563. Essa confusão e essas imposições fez com que surgissem os puritanos. Homens que passaram, então, a se voltar contra esta ideia. Como vai escrever alguém dizendo o seguinte, ele vai escrever assim: os elementos de insatisfação, dissidência e protesto, em última instância, culminaram na Assembleia de Westminster. Schaff está certo quando nos diz que os excessos do despotismo, sacerdotalismo, cerimonialismo, intolerância e crueldade exauriram a paciência de um povo nobre, amante da liberdade, e acenderam a ardente tocha da guerra que queimou completamente o trono e o templo. E isso fica mais claro quando estudamos os movimentos do reinado do rei James. O rei James I, é aquele então que vai substituir então esta mulher chamada Elizabeth I em 1603. É o homem conhecido pela King James, né? A versão que nós tanto conhecemos. E ele assume o trono. As coisas então mudaram radicalmente sob o governo de James I, chamado James VI na Escócia, né? Era o mesmo homem. E James então havia sido ensinado por presbiterianos escoceses. Ele foi instruído na fé nossa, como nós conhecemos. Mas ele, por influência então de questões da sua família, ele tinha uma ideia errada do que o rei tinha, ou do poder do rei. Ele entendia que o rei tinha um poder absoluto sobre tudo, inclusive sobre a igreja. Ele então, com essa postura, acabou sendo alguém convicto dessa ideia, contrário agora aos puritanos, presbiterianos também, ou independentes. E havia então, e muito disso fica evidente, numa ata de uma conferência que aconteceu durante 3 dias de janeiro de 1604. Essa reunião ela foi conduzida pelo próprio James I. Havia nessa reunião um arcebispo, 8 bispos e 8 decanos do lado do rei James I. Do outro lado, 4 puritanos sob o comando do doutor John Reynolds. No segundo dia dos procedimentos, Reynolds, quando autorizado a falar na reunião, colocou as exigências dos puritanos sobre 4 pontos. Primeiro, que a doutrina da igreja pudesse ser preservada em pureza de acordo com a palavra de Deus. Segundo, que bons pastores pudessem ser plantados em todas as igrejas para pregar a mesma. Terceiro, que o governo da igreja fosse sinceramente ministrado de acordo com a palavra de Deus. Quarto, que o livro de oração comum pudesse ser ajustado para um maior crescimento da piedade. Então veja que os puritanos agora estão se movendo então contra essas ideias. E naqueles dias então, vários puritanos, mais uma vez, foram expulsos de suas igrejas, expulsos de suas casas, e muita coisa ruim então acontece sob o governo de James I. Mas, sob a providência de Deus, mais uma vez, James I morre em 1625 e assume então no seu lugar um homem chamado Carlos I. Carlos I, então, o rei Carlos I assume o trono em 1625. E então as coisas agora foram piorando, irmãos. Com Carlos I, só problema. Não havia liberdade na igreja, não havia liberdade no Estado. Ele era um homem mau, um homem de um coração grandemente duro. E ele ainda, para piorar, tinha uma esposa papista. E queria que a igreja daqueles dias fosse papista. Junto a ele tinha um homem igualmente perverso chamado Laud. Um homem, não sei se é dessa forma que pronuncia, mas ele era um homem que estava apoiando, era um arcebispo que junto a Carlos I controlava a igreja. Ele era alguém tão ruim, ficava impondo cerimônias sobre as igrejas e perseguindo os puritanos. Ele foi um inimigo ferrenho dos puritanos. Ferrenho. E como vai escrever então um estudioso de um dos livros que pude consultar para preparar esse conteúdo, ele vai dizer o seguinte: Charles visitou a Escócia em 1633.
Sua ordem, então, de que as vestes clericais fossem retomadas, foi um aviso do que se seguiria. Em 1636, ele enviou um livro dos cânones, que ignorava as assembleias e, de fato, praticamente aboliu o presbiterianismo. Em 1637, ele enviou uma liturgia que deveria substituir a de Knox. O povo escocês viu nisso uma violação da sua liberdade cristã. Na própria liturgia, eles detectaram a má influência de Laud e suspeitaram de uma tendência de volta a Roma. A liturgia foi a centelha que incendiou a Escócia. Então o que acontece é que em 1638, os escoceses, em resposta a essas questões, fizeram um pacto nacional em Edimburgo, assinado com sangue. Eles fizeram, irmãos, um compromisso de resistir e defender a fé presbiteriana dos ataques desses homens maus. Carlos, então, insatisfeito com muitas coisas, inclusive até mesmo insatisfeitos com o que vai acontecer mais à frente, do parlamento não se sujeitar à sua ordem, não é? Convocando então a Assembleia, coisa que ele não aprovava, a Assembleia de Westminster, ele é alguém que vai acabar tentando invadir a Escócia e esmagar os escoceses. Carlos I tinha um conceito semelhante ao de Eduardo, no conceito de um governo divino e absoluto dos reis. E ele nada aceitava do parlamento. Contudo, no conflito então que ele vai entrar, ele precisou de dinheiro para poder entrar num conflito e numa guerra ali. E ele precisava da ajuda do parlamento para combater os escoceses. O que acontece é que ele precisava do parlamento, mas o parlamento longo, ele estava cheio de quê? Puritanos. Estava cheio de puritanos. E então, ele tem que travar um conflito. E o conflito é travado, irmãos. Eu estou aqui adiantando bastante a história. Carlos I invade a Casa dos Comuns, fazendo algo contrário ao parlamento. E então começa uma chamada Guerra Civil. Chamada Guerra Civil Inglesa, ou também conhecida como Guerras dos Três Reinos, porque envolvia os ingleses, os escoceses e os holandeses. Então, um exército é formado, um exército forte contra Carlos I. E o que acontece é que, este conflito entre Carlos I e o parlamento, também, que vai se envolver nesse conflito, né, o parlamento junto aos escoceses, lutando contra Carlos I, Carlos I é vencido. E Laud, o seu arcebispo, está junto a ele. Laud é morto. Posteriormente, depois de anos, o rei Carlos foi condenado à morte em 30 de janeiro de 1649. O parlamento, então, como mencionei, o parlamento ele precisou da ajuda dos escoceses para poder travar essa luta contra Carlos I. E os escoceses, então, decidiram ajudar, mas com uma condição, que eles, os ingleses, do parlamento, aceitassem se unir, aceitando a Liga Solene e Pacto que eles produzem, que manteriam a fé presbiteriana, que deveria então ser promovida. Eles, o parlamento, deveriam aceitar essa condição, e eles só entrariam para defendê-los se eles aceitassem. Tendo então sido aceita a condição, os escoceses entram para a batalha, né, e entram para ajudar. E então é confeccionado, né, esse padrão, essa aliança nacional. E em 1638, né, nós já mencionamos essa data, é assinada a Aliança Nacional Escocesa. Um pacto entre os escoceses para a defesa e promoção do presbiterianismo. É considerada a primeira versão de Solenes Liga e Aliança de 1643, que culminou com a mudança de direção do propósito da Assembleia de Westminster. Tem uma grande influência os escoceses presbiterianos na Assembleia de Westminster. E a Solene Liga e Aliança, ela foi escrita nos seguintes termos. Eu vou ler aqui uma parte dela, diz o seguinte: nós, nobres, barões, cavalheiros, cidadãos, burgueses, ministros do Evangelho e comuns de todos os reinos da Escócia, Inglaterra e Irlanda, pela providência de Deus, vivendo sob um rei, e sendo de uma religião reformada, tendo diante de nossos olhos a glória de Deus e o avanço do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a honra e a felicidade de sua majestade, o rei, bem como sua posteridade, e a verdadeira pública liberdade,
segurança e paz dos reinos, em que a condição privada de cada um é incluída. E chamando à mente as tramas traiçoeiras e sangrentas, conspirações, tentativas e práticas dos inimigos de Deus contra a verdadeira religião e seus professos em todos os lugares, especialmente nesses 3 reinos, desde a reforma da religião, e o quanto sua raiva, poder e presunção estão recentemente evidentes e, neste momento, aumentados e exercidos, dos quais o estado deplorável da Igreja do Reino da Irlanda, o estado angustiado da Igreja e do Reino da Inglaterra e o estado perigoso da Igreja e do Reino da Escócia são presentes e testemunhos públicos. Temos agora, finalmente, após outros meios de súplica, representação, protestos e sofrimentos, para a preservação de nós mesmos e de nossa religião, de cair em ruína e destruição absolutas, de acordo com a prática louvável desses reinos em tempos anteriores e o exemplo do povo de Deus em outras nações, após deliberação madura, resolvido e determinado a entrar em uma mútua liga e aliança solenes, em que todos nós assinamos, e cada um de nós, por si mesmo, com as mãos levantadas para o Deus Altíssimo, juramos. Tem algumas partes, a primeira diz assim: que sincera, real e constantemente, pela graça de Deus, em nossos vários lugares e chamados, nos esforçaremos pela preservação da religião reformada na Igreja da Escócia, na doutrina, adoração, disciplina e governo, contra nossos inimigos comuns, pela reforma da religião nos reinos da Inglaterra e Irlanda, na doutrina, adoração, disciplina e governo, de acordo com a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. E nos esforçaremos para trazer as igrejas de Deus nos 3 reinos para mais próxima conjunção e uniformidade na religião, confissão de fé, forma de governo da igreja, diretório de culto e catequese, para que nós e nossa posteridade, depois de nós, possamos, como irmãos, viver em fé e amor, e o Senhor se deleite em habitar entre nós. Veja só que coisa impressionante de pessoas verdadeiramente convictas da sua fé presbiteriana, mas muito mais do que isso, daquilo que é exposto na Escritura Sagrada. Esses são, irmãos, brevemente, os antecedentes da histórica Assembleia de Westminster. Essa Assembleia, irmãos, de Westminster, ela é aprovada pelo parlamento, e a ordem, então, de convocar uma Assembleia de Teólogos. E essa ocasião, então, agora pulando para 12 de junho de 1643, eles têm a convocação do parlamento, onde eles vão chamar essa Assembleia de Teólogos. Tem a portaria disto, e é dito o seguinte: em 12 de junho de 1643, convocando a Assembleia de Westminster, diz assim: uma ordenança de lordes e comuns reunidos no parlamento, para a convocação de uma Assembleia de teólogos eruditos e piedosos, e outros, a serem consultados pelo parlamento, para o estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra, e para vindicar e esclarecer a doutrina da referida Igreja de calúnias e falsas interpretações. Considerando que, entre as infinitas bênçãos do Deus Todo-Poderoso sobre esta nação, nenhuma é ou pode ser mais querida para nós do que a pureza de nossa religião. E para isso, até agora, muitas coisas permanecem na liturgia, disciplina e governo da Igreja que, necessariamente, requerem uma reforma adicional e mais perfeita do que até agora foi alcançada. E considerando o que foi declarado e resolvido pelos lordes e comuns reunidos no parlamento, que o atual governo da Igreja, por arcebispos, bispos, seus chanceleres, comissários, reitores, decanos e comissões, arquidiáconos e outros oficiais eclesiásticos, dependendo da hierarquia, é mau e justamente ofensivo e oneroso para o reino, um grande impedimento para a reforma e crescimento da religião e muito prejudicial ao estado e governo deste reino, e que, portanto, eles estão resolvidos que o mesmo seja retirado, e que um governo seja estabelecido na Igreja, que seja mais agradável à santa palavra de Deus e mais apto a obter e preservar a paz da Igreja em casa
e acordo mais próximo com a Igreja da Escócia e outras igrejas reformadas no exterior. E para o melhor efeito disso, e para a vindicação e esclarecimento da doutrina da Igreja da Inglaterra de todas as difamações e calúnias, é considerado adequado e necessário convocar uma assembleia de teólogos eruditos, piedosos e judiciosos que, juntamente com alguns membros de ambas as câmaras do parlamento, devem deliberar e aconselhar sobre tais assuntos e coisas concernentes às premissas, conforme lhes for proposto por ambas ou por uma das câmaras do parlamento, e dar suas recomendações e conselhos sobre elas a ambas ou a qualquer uma das referidas casas, quando e com a frequência que forem exigidas. Seja, portanto, ordenado pelos lordes e comuns no presente parlamento reunido, que todos e cada uma das pessoas a seguir nomeadas nesta presente portaria. Então vem uma lista do nome de todos aqueles que estavam envolvidos então com a Assembleia de Westminster. Faltava então, neste contexto, o consentimento do rei Carlos I, que foi morto, em sancionar o sínodo. E isso era lamentável, envolvendo como provavelmente seria a ausência do partido episcopal. Considerações maiores e mais pesadas prevaleceram e, por fim, em 12 de junho de 1643, um decreto convocando a Assembleia foi finalmente aprovado. No dia 1º de julho, a Assembleia de Westminster era uma grande realidade. Apesar da oposição do rei, então, a Assembleia se reúne em 1º de junho. Então, 1º de julho, na realidade. Então, em 1º de julho, a Assembleia de Westminster se reúne. Primeiro dia de reunião. Para revisar o quê? Para revisar os 39 artigos da religião. A Assembleia, então, se reuniu em 1º de julho de 1643. Na primeira reunião, irmãos, estiveram presentes 69 membros. E havia um prolocutor, o Dr. Twist, fez um sermão de abertura sobre João, capítulo 14, verso 18, que diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Eles começam, então, essa reunião neste dia com a pregação com este homem que liderava, então, aquela reunião. Contudo, não houve nenhum trabalho específico nesse dia, ainda de Assembleia. Qual era, então, o propósito deles ao se reunirem, né, nesta ocasião? Como lemos, a Assembleia tinha o propósito de examinar e reformar a liturgia e os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Essa reunião, ela tinha uma composição. Segundo um estudioso do passado, ele descreveu corretamente a Assembleia em 4 partidos. Quais eram? Os episcopais foram incluídos na portaria que convoca a Assembleia, mas basicamente um esteve presente. Os episcopais praticamente não tiveram nenhum tipo de contribuição neste contexto. Havia um segundo grupo, que eram os presbiterianos. Essa era a maior seção da Assembleia. Um terceiro grupo, haviam os independentes, que eram, que nós podemos considerar também como de linha pensamento congregacional naquele meio que era também bem numeroso. E entre os independentes e os presbiterianos haviam muitas coisas em conformidade, mas havia também muita disputa e divergência. Existiram vários conflitos entre eles no meio, mas muito mais coisas em comum. E o último grupo, finalmente, haviam os erastianos. Quem eram estes? Eram homens que criam que os ministros não passavam de mestres e não possuíam governo. A igreja era como que apenas mais uma extensão do governo civil, não uma instituição independente. Então esses eram os grupos que estavam ali compondo a Assembleia de Westminster, ou foram convocados para isso. Qual era o número então? Eram 120 ministros e 30 homens leigos, que não eram teólogos ou pastores, né? Mas apenas a metade foi mais regular. Não foi o grupo todo, né, presente, então, em todo o contexto. E o ponto de vista doutrinário dos membros, em geral, era calvinista. Eram todos, em geral, calvinistas. Homens também foram enviados pela Escócia, né, aqueles que estavam ligados à Liga Solene Pacto. Eles reivindicaram que deveriam também participar e eles vão enviar os seus comissários. Eles participam da reunião e eles, inclusive, se destacam na reunião.
Algumas pessoas dizem que eles não tiveram nenhum tipo de influência, eram apenas homens que estavam ali apenas contemplando a Assembleia, mas a realidade é que isso não aconteceu. Eles passaram a participar depois da adoção da Liga Solene e Aliança. Foram 8 homens. 8 homens, 5 ministros e 3 leigos. Mas os que foram constantes foram Henderson, Bailey, Rutherford e Gillespie. Foram os mais constantes e os mais influentes nessas discussões relacionadas à Assembleia. É descrito o seguinte sobre esses homens. Eles eram homens de habilidade eminente e só por isso certamente teriam peso. Porém, além disso, havia circunstâncias que o levaram a Londres. Acima de tudo, uma nação estava por trás deles. Em nenhum sentido, eles eram membros comuns da Assembleia. Bailey nos conta que, quando os comissários escoceses chegaram, eles foram convidados a se sentar como membros da Assembleia. Isso eles não ouviram falar. Eles eram comissários, disseram, de sua Igreja Nacional para tratar da uniformidade e exigiram ser tratados nessa capacidade. Reivindicaram também o direito de participar na sua capacidade representativa em todas as comissões, direito que lhes foi concedido. Então eles eram e participaram de fato de toda a Assembleia. Sobre esta Assembleia reunida é dito o seguinte, pelo próprio Robert Bailey, que era um escocês. Nunca vi algo semelhante a essa Assembleia. E como ouvimos dizer, nunca houve algo semelhante na Inglaterra. Nem em qualquer outro lugar é provável que haja. Ele ficou grandemente admirado. E também há palavras de um homem que em seu sermão perante a Assembleia, em 7 de julho de 1643, disse o seguinte: verdadeiramente, muitas vezes desejei de coração que seus maiores adversários e difamadores pudessem ser testemunhas de seus eruditos, solenes e piedosos debates. Uma referência, então, à Assembleia composta por homens verdadeiramente piedosos, tementes a Deus, que amavam a palavra do Senhor e eram grandes eruditos. Essa Assembleia, então, irmãos, ela passou a montar os seus comitês. Em 8 de julho, a Assembleia forma seus 3 comitês. E os 39 artigos foram, então, divididos em 3 partes e entregues para cada comitê, para que cada comitê avaliasse. 10 primeiros artigos foram distribuídos para 3 comissões. Os trabalhos, então, eram preparados pelas comissões e apresentados à Assembleia dos Teólogos para discussão. Existe uma descrição da Assembleia de Westminster feita pelo próprio Robert Bailey, onde ele vai mostrar que há uma ordem em toda reunião, não há bagunça, não há discussão, não há homem apontando para o outro, um homem tentando discordar do outro, falando o nome dele ou diretamente para outra pessoa. Há uma ordem que é feita em que eles apresentam seus argumentos sem ofensa, dirigindo-se àquele que está moderando, então, a reunião, e tudo é feito de um modo muito ordeiro. Quando então alguns apresentam o argumento, aqueles que são favoráveis, eles se colocavam em pé, aqueles que não eram favoráveis permaneciam sentados, aqueles que eram opostos, então, em alguma ocasião se colocavam de pé, para que eles pudessem ser enumerados e tentar identificar quais eram os pontos de divergência para que a reunião pudesse caminhar tranquilamente. Então era uma reunião onde havia não somente erudição, piedade e temor, mas havia também ordem. O que é grandemente necessário numa reunião onde há o desejo sincero de que seja promovida a verdade da verdadeira religião. E então, depois dessa reunião que é iniciada, os trabalhos são suspensos até o dia 12 de julho. Então, no dia 12 de julho, eles começam então a revisão dos 39 artigos. Eles iniciam esse trabalho. Dia 12 de julho até o dia 12 de outubro deste mesmo ano, 1643, a Assembleia debateu os 39 artigos. Nessa última data, 12 de outubro, entregaram 15 artigos revisados ao Parlamento. Posteriormente, neste mesmo ano, 25 de setembro, Solene Liga e Aliança é adotada pelo Parlamento inglês e pela Assembleia de Westminster. Nós já mencionamos anteriormente. Eles já estão envolvidos com isso.
E como falamos, a solene aliança, Liga e Aliança, desejava uma uniformidade na religião e fé. Os ingleses, então, aceitaram a Liga Solene, que reivindicava um governo presbiteriano regido pela Escritura. A ordem prévia previa o estabelecimento de um diretório de culto ou liturgia. E os lordes e comuns pretendiam fazer a aliança no dia 25 de setembro, quando eles abraçam, então, essa ideia proposta pelos escoceses. A ocasião foi descrita da seguinte forma por um testemunho ocular dessa ocasião em que eles abraçam ao que é proposto pelos escoceses. Ele vai escrever o seguinte: depois de um salmo exposto pelo Sr. Wilson, escolhendo vários versos de vários salmos para se adequar à ocasião presente, o Sr. White orou quase 1 hora. Então ele desceu do púlpito. E o Sr. Nee subiu e fez uma exortação de mais 1 hora de duração. Depois que terminou, o Sr. Henderson, do assento onde estava sentado, fez o mesmo. E todos tendiam a encaminhar o pacto. Então o Sr. Nee, ainda no púlpito, leu o pacto. E em cada cláusula, a Câmara dos Comuns e nós, da Assembleia, levantamos nossas mãos e demos nosso consentimento. E então fomos todos para a Capela Mor e subscrevemos com nossas mãos. E depois tivemos uma oração do Dr. Gould e outro salmo pelo Sr. Wilson. E partimos novamente para a Assembleia. E depois da oração, foi adiada até quinta-feira de manhã por causa do jejum. Alguns homens, olhando para essa solene liga e aliança, vão dizer que, olha, eles tentaram e lutaram por isso, mas tratou-se de um grande fracasso. Alguns vão dizer que foi um grande fracasso, irmãos, porque eles não conseguiram fazer com que a fé presbiteriana fosse aceita e sustentada em todos os lugares que eles estavam envolvidos. A Inglaterra não aceitou o presbiterianismo. Contudo, vai dizer um autor, há aspectos em que a solene liga e aliança não foi um fracasso. Pode ser descrito como um fracasso, isso que ajudou a garantir a liberdade civil e religiosa na Grã-Bretanha. Pode ser descrito como um fracasso, isso que deu nova vida e impulso ao puritanismo. E pode ser descrito como um fracasso, isso que ajudou a nos dar nossa confissão e nossos catecismos. Não! Se as solenes Liga e Aliança foi, em certo sentido, um fracasso, foi pelo menos um fracasso sublime. E nada pode diminuir os motivos heróicos do povo escocês quando puseram em perigo a paz de seu país para ajudar a Inglaterra na hora de sua angústia. Certamente foi um grande ato de fé em Deus. Então essa liga solene foi realmente algo muito importante. Então, em 18 de outubro deste mesmo ano, 1643, houve o fim da revisão dos 39 artigos e a mudança para a produção agora dos padrões. Depois de 10 semanas, 15 artigos foram revisados, mas eles foram interrompidos na revisão para se voltarem para a produção em outra direção. Decidiram agora produzir uma confissão de fé e também catecismos. Enquanto comissões trabalharam na confissão, outra comissão foi encarregada de organizar os catecismos. E então, em 24 de maio de 1644, agora, o primeiro relatório do Comitê do Diretório de Culto é apresentado à Assembleia. Está envolvendo uma série de coisas, catecismo, confissão, agora também questões relacionadas ao Diretório de Culto. Esta proposta é apresentada agora à Assembleia de Westminster. Um comitê anteriormente já havia sido convocado para trabalhar muito cedo nessas questões relacionadas ao culto. O comitê se reuniu em 15 de dezembro de 1643. E Bailey, o teólogo, e escocês, nos diz que nesta reunião foi nomeado um subcomitê de 5, sem exclusão de nenhum dos comitês, para se reunir conosco da Escócia para preparar um diretório de culto. Os comissários escoceses receberam o trabalho de apresentar a questão de todas as orações relacionadas ao Dia do Senhor. Posteriormente, foi posto sobre nós a tarefa de elaborar um diretório para ambos os sacramentos, para a pregação e também para a catequização, e também para a leitura das Escrituras e cântico de salmos, e também para o jejum e ações de graças. Finalmente, em 24 de maio de 1644, o primeiro relatório do Comitê do Diretório foi apresentado à Assembleia.
Neste ano, ainda em 1644, em 20 de agosto, existe então a nomeação da Comissão da Confissão de Fé de Westminster. Escrevendo para a Escócia em outubro de 1644, Robert Bailey nos diz que a confissão de fé é encaminhada a uma comissão para ser colocada em várias das melhores mãos que estão aqui. Então, a comissão, nomeada em 1644, fez seu relatório em 12 de maio de 1645, sobre o qual um pequeno comitê foi nomeado para redigir o primeiro rascunho da confissão. O comitê fazia relatórios de tempos em tempos. E em 8 de julho, uma importante comissão foi nomeada para cuidar da redação da confissão de fé, conforme é votada na Assembleia de tempos em tempos, e relatar à Assembleia quando acharem conveniente haver qualquer alteração nas palavras. Eles deveriam primeiro consultar os comissários da Igreja da Escócia ou um deles antes de se reportarem à Assembleia. Mas a realidade é que praticamente todos aqueles que estavam na Assembleia tiveram em maior ou menor grau um envolvimento com a produção da Confissão de Fé de Westminster. Então, de 7 de julho de 1645 a 4 de dezembro de 1646, eles estiveram trabalhando nisso. Eles foram chamados, contudo, a apressar o trabalho, porque as coisas estavam se demorando. E então, em 26 de julho de 1646, ordem no Parlamento à Assembleia para apressar a conclusão da Confissão de Fé dos Catecismos. Em 4 de dezembro, a Confissão de Fé é apresentada à Câmara dos Comuns. E acontece que, quando eles apresentam, não havia textos-prova para sustentar as verdades apresentadas nos padrões. O Parlamento, então, exigiu textos-provas e a preparação e discussão destes continuou até abril de 1647. Então, está aí a produção rolando. Vamos sustentar biblicamente essas verdades que nós cremos. E então, em 29 de abril de 1646, a confissão com textos-provas da Escritura foi apresentada a ambas as casas. Contudo, só é adotada em 20 de junho de 1648, com algumas omissões pelos ingleses. Os escoceses, por outro lado, receberam com alegria toda a confissão. Consideravam como a melhor confissão já existente. E o que acontece, então, é que a Câmara dos Comuns, então, ordenou a impressão de 600 exemplares exclusivamente para os membros do Parlamento da Assembleia. Agora, sobre os catecismos, eles também passaram a ser produzidos ali naquela ocasião. E um teólogo chamado Dixhorn, ele vai escrever o seguinte, não sei se é assim que fala o nome dele, ele escreve dizendo o seguinte: pelo menos uns 12 ministros ingleses ou teólogos que formavam a Assembleia eram, já antes do início da Assembleia, catequistas famosos, e assim os teólogos de Westminster solicitaram a Herbert Palmer, um desses catequistas, escrevesse um primeiro esboço do catecismo. Sabemos muito pouco sobre a visão de Palmer sobre a catequese, mas um comentário que ele faz nas atas não publicadas da Assembleia sugere que ele achava que um bom catecismo e confissão seria um catecismo menor. E por que razão ele pensava assim? É que um catecismo breve seria necessariamente um catecismo mais geral, e assim teria mais chance de ser aprovada por mais pessoas. Contudo, por alguma razão, Robert Bailey e outros delegados da Assembleia acharam decepcionante o trabalho de Palmer. Embora ele chamasse Palmer de o melhor catequista da Inglaterra, Bailey falou por si mesmo, por seus colegas escoceses, quando afirmou asperamente: não gostamos desse trabalho de forma alguma. A Assembleia imediatamente passou o catecismo para os escoceses, que foram encarregados de lhe corrigir os defeitos. Começando em dezembro de 1643, a Comissão do Catecismo da Assembleia trabalhou nesse catecismo, dando informações frequentes à Assembleia para discussão pública. Esses catecismos, então, eles foram produzidos, e eles foram produzidos com uma consideração importante, sugerida por Bailey, que era que nenhuma doutrina deveria estar no catecismo maior ou breve que já não estivesse na confissão. Os catecismos, portanto, seriam uma condensação da Confissão de Fé de Westminster. Mas nós vemos muitas diferenças também entre eles. Mas seria, então, uma base para isso, ou, sobretudo, como base principal a Escritura Sagrada. E então há um relatório agora, em resposta a essas questões das confecções dos padrões de Westminster,
dos delegados escoceses sobre o que aconteceu ali nas questões dos catecismos. Eles vão dizer o seguinte: os delegados escoceses, num relatório que deram à sua igreja, ao voltarem para casa, forneceram a razão a mais para escrever 2 catecismos ao invés de um. Era muito difícil dispor leite e carne no mesmo prato. Catecismo breve, mais simples, catecismo maior, com instruções mais longas. Ambos os catecismos, então, serviam aos seguintes propósitos. Primeiro, para serem usados no nível ecumênico ou doutrinário para promover a unidade política e religiosa entre a Inglaterra e a Escócia. E segundo, no nível teológico, para instruir o povo de Deus em assuntos de fé e dever, com o catecismo maior dando a instrução mais exata e abrangente. O que acontece é que, uma vez produzidos, esses padrões são aceitos. O catecismo maior estava praticamente completo antes que o breve catecismo realmente começasse. Em 5 de agosto, um comitê foi escolhido para prosseguir com o breve catecismo. Em 25 de novembro de 1647, então, o breve catecismo foi transmitido à Câmara dos Comuns e, no dia seguinte, à Câmara dos Lordes. Ambos os catecismos, com provas, foram apresentados ao Parlamento em 14 de abril de 1648 e aprovados em 25 de setembro deste mesmo ano. Então, esta é basicamente o que aconteceu envolvendo agora as questões relacionadas aos padrões e à confecção da confissão, bem como dos catecismos. Se os irmãos me permitirem, já chegou o meu dia, para concluir o restante aqui do conteúdo. Diz o seguinte: em 8 de novembro, a forma de governo da Igreja é enviada ao Parlamento. A obra, então, foi enviada em 2 partes, a saber, ordenação e do governo da Igreja. O debate sobre os argumentos positivos para o presbiterianismo estava agora em andamento. O governo, então, presbiteriano foi defendido e sustentado e foi o que se destacou em meio à Assembleia e foi isso, então, que foi abraçado ali. É até mesmo dito o seguinte: o debate sobre os argumentos positivos para o presbiterianismo estava agora em andamento. Um comitê composto pelo prolocutor, assessores e secretários, apresentou um relatório classificando os resultados que a Assembleia já havia obtido. A partir deste relatório, parecia que a Assembleia já tinha votado 3 proposições, a saber: primeiro, a Escritura sustenta um presbitério em uma igreja. Segundo, um presbitério consiste de ministros da palavra e outros oficiais públicos que são aceitos e autorizados pela palavra de Deus para serem governadores da igreja, para se unirem aos ministros do governo da igreja. E terceiro, a Escritura afirma que muitas congregações podem estar sob um governo presbiterial, provado pelo exemplo da Igreja de Jerusalém. Então, o resultado da discussão foi que a Assembleia decidiu que em cada congregação deve haver pelo menos, para trabalhar na palavra e doutrina, e para governar, mas com ele, outros para se juntar ao governo e cuidar dos pobres. O número de cada um deve ser proporcional à condição da congregação. Uma coisa interessante e uma nota aqui é que enquanto estava acontecendo as discussões acaloradas sobre o governo da igreja, houveram várias discussões, olha o que acontecia no meio. Os debates foram, no dia 17 de maio, intercalados por um jejum. Tinha vindo do conde de Essex um pedido especial para que se fizesse uma súplica para os exércitos. A Assembleia aceitou de bom grado este pedido. Para Bailey, este 17 de maio foi o dia mais doce já visto na Inglaterra. Passamos das 9 às 5 muito graciosamente. Depois que o doutor começou com uma breve oração, o senhor Marshall orou por 2 horas da forma mais divina. 2 horas. Se eu oro 10 minutos aqui, alguém enchia 2 horas da forma mais divina, confessando os pecados dos membros da Assembleia de uma maneira maravilhosamente comovente e prudente. Depois, um outro senhor pregou 1 hora. Depois cantou-se um salmo. Após isso, o senhor Vines orou quase 2 horas. E o senhor Palmer pregou 1 hora. O senhor Simon orou quase 2 horas. Depois cantou-se um salmo. Aí 6 horas mais ou menos de oração.
Depois o senhor Henderson trouxe, então, uma curta e doce conferência do coração confessada na Assembleia e outras falhas vistas para serem reparadas. E a conveniência de pregar contra todas, especialmente anabatistas e arminianos. O senhor Twist terminou com uma breve oração e bênção. Deus foi tão evidente em todo este exercício que esperamos certamente uma bênção tanto na nossa matéria da Assembleia como em todo o reino. Meu amigo, 2 horas, sermão de uma hora. Rapaz, impressionante, viu? Isso era o tom que regia a Assembleia de Westminster. Piedade, oração, discussão bíblica, teológica. Veja só o que reinou nesse ambiente. Não eram homens ímpios. Eram homens que amavam a Cristo, amavam a palavra e se sujeitavam a Deus na dependência dele em tudo aquilo que fizeram. Foram esses homens, irmãos, que contribuíram com a produção dos nossos padrões doutrinários. Então, aqui passando rapidamente, em 3 de janeiro de 1645, o Diretório de Culto Público é aprovado na Câmara dos Comuns. 4 de janeiro, o Diretório de Culto Público é aprovado por lei. 23 de janeiro do mesmo ano, resoluções aprovadas pela Câmara dos Comuns com a substância do presbiterianismo. E de 3 a 6 de fevereiro, a Assembleia da Igreja da Escócia e o Parlamento Escocês aprovaram, respectivamente, o Diretório de Culto Público. Abraçaram, então, essas questões. 12 de setembro do mesmo ano, 1645, o Saltério é aprovado pela Assembleia. 3 comissões foram organizadas, cada uma comissão com 50 salmos para considerações. Então, em 12 de setembro de 1645, a ata da Assembleia declara o seguinte: a Assembleia humildemente aconselha e deseja que os salmos estabelecidos, com alterações feitas pela comissão da Assembleia, designada para revisá-lo, possam ser cantados de forma proveitosa nas igrejas, como sendo úteis e lucrativos para a igreja. Ainda em 1645, no dia 14 de novembro, a versão do Saltério, conforme alterada e emendada, foi apresentada à Câmara dos Comuns. Eles levaram a versão em consideração. Agora, em 1646, 15 de abril, a Câmara dos Comuns ordena que o Saltério seja impresso e cantado em todas as igrejas e capelas dentro do Reino da Inglaterra, domínio de Gales e etc. 1647, 26 de janeiro, Robert Bailey entrega à Assembleia Geral tanto a confissão quanto o Saltério. 27 de agosto do mesmo ano, a Assembleia Geral da Igreja da Escócia aprova a Confissão de Fé de Westminster como a sua confissão. Em 1648, 20 de junho, o Parlamento inglês adota a Confissão de Fé e, na Escócia, a Assembleia Geral sancionou o Catecismo Maior. 28 de julho do mesmo ano de 1646, a Assembleia Geral da Escócia sancionou o Breve Catecismo. E então, o último ano da Assembleia, 1649. 7 de fevereiro, o Parlamento então ratifica a Lei de Adoção da Confissão, aprovada em 1646 pela Assembleia Geral da Escócia. 22 de fevereiro de 1649, última sessão enumerada. Como vai dizer alguém, de 21 de junho de 1648 a 22 de fevereiro de 1649, a Assembleia praticamente se limitou a examinar ministros para cargos e vagos. A última sessão numerada foi em 22 de fevereiro de 1649, mas a Assembleia teve uma existência nominal até 25 de março de 1652 como Comissão de Exame de Ministros. Esse foi o proceder da Assembleia. Concluindo, irmãos, como escreveu um estudioso, aqueles anos de 1643 a 1649, quando a Assembleia estava reunida e era um poder na terra, foram anos marcantes na história do povo inglês. Foram anos de agitações e mudanças, como raramente ocorrem na vida de um povo. Ideias antigas, costumes estimados, crenças arraigadas, tudo foi passado em revisão incisiva. E ninguém naqueles anos agitados poderia ter previsto a questão. Foi um tempo de sonhos, uma era de ideais. O trono, a igreja, o próprio tecido da nação foram todos abalados até as suas profundezas. Foi uma era de conflito, o choque de armas e o choque de opiniões.
Em todos esses anos de estresse e tempestade, a Assembleia de Westminster cumpriu sua parte e a suportou com dignidade e coragem. Ninguém que conhece a Assembleia irá criticar sem necessidade seu trabalho. Em certo sentido, esse trabalho falhou. A Assembleia não realizou o sonho que deu tantos esplendores de esperança aos seus primeiros dias. Ela não realizou o sonho de uniformidade ou o sonho de uma igreja pactuada em um Estado pactuado. Não conseguiu fazer a Inglaterra presbiteriana. Mas a Assembleia fez um grande trabalho no século XVII. Falou uma palavra que foi ouvida em todo o mundo. Deu-nos símbolos que até hoje estão moldando o culto religioso e a vida de milhares, onde quer que o povo de língua inglesa tenha ido. Concluindo então, irmãos, com as palavras de Toca Chique, ele diz o seguinte, o pastor presbiteriano brasileiro, Everton Toca Chique. A Assembleia de Westminster se reuniu de 1643 a 1649, produzindo vários documentos para a unidade e reforma dos reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Dentre os mais importantes, o Diretório do Governo Eclesiástico, o Diretório do Culto Público e o Diretório do Culto Familiar, a Confissão de Fé, os Catecismos Maior e Breve. Este foi o período áureo do movimento puritano no Reino Unido. O puritanismo, em seu estágio áureo, tem sua essência objetivamente registrada nos documentos produzidos pela Assembleia de Westminster. Os padrões de Westminster contêm o melhor da piedade puritana, a mais madura produção da teologia calvinista e a mais refinada forma de confessionalidade reformada. Eles nos legaram um firme fundamento confessional. Essa, irmãos, é a história dos nossos pais puritanos. Breve história dos nossos pais puritanos, que nos apresenta então aqui os antecedentes, bem como toda a preparação piedosa dos padrões doutrinários que nós sustentamos como presbiterianos. Nós que somos presbiterianos subscrevemos esses padrões que foram produzidos por homens que amavam a Cristo e que querem e foram produzidos também para que nós, de igualmente forma, possamos conhecer as verdades de Deus, conhecer mais a Cristo, adorar, servir e governar a igreja segundo Cristo, como revelado na sua própria palavra. Então, estudar esses padrões, irmãos, é algo maravilhoso. E podemos, então, aprender de Deus, porque os padrões doutrinários aqui, eles não têm o seu fundamento em outra coisa, senão na própria palavra. É fundamental. Por essa razão, então, nós passaremos a nos debruçar daqui a alguns domingos, durante, eu creio que, se Deus permitir, nos der graça e saúde para isso, anos, no estudo do Catecismo Maior de Westminster. O catecismo mais esquecido, mas a peça mais valiosa, talvez, produzida pelos puritanos nos dias em Westminster. Então, que o Senhor possa se agradar de nos abençoar nos próximos estudos. Oremos por isso, para que o Senhor possa nos abençoar em aprendermos mais acerca da sua vontade, como revelado na Escritura e como ensinado pelos padrões doutrinários, que são para nós uma fiel exposição das verdades reveladas na Escritura Sagrada. Amém. E a gente conclui aqui. Passei aí 13 minutos do nosso tempo. Algum irmão